sua Bíblia comigo no Salmo de número 32. Salmo de número 32. A partir do versículo 1. Salmo 32, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém, queridos? Nós encontramos Davi relatando aqui a sua história, a sua situação, depois dele ter cometido o pecado com Batseba, depois dele ter cometido o pecado de mandar matar o marido de Batseba para que o povo não soubesse de que o filho que ela esperava não era dele. Depois de uma história de pecado, Davi, ele nos conta uma história do antes e do depois. Ele começa dizendo qual era a situação dele, como ele vivia antes dele confessar o seu pecado. E aí ele relata a situação dele. Ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados. Olha qual era a situação de Davi. O seu corpo definhava de tanto gemer, dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele, as forças dele foram se esgotando como em tempo de seca. Isso é o antes. Depois, o depois, ele é definido por uma palavra que eu quero ministrar hoje em cima dessa palavra. Quando ele diz assim: então reconheci. Diga comigo: reconheci. Queridos, essa é uma palavra que ela pode mudar a história da tua vida. Eu falei hoje pela manhã que nós íamos ministrar hoje sobre a chave para a conquista de novos resultados. Aqui nós encontramos a chave para que Davi pudesse viver uma nova vida, para que Davi pudesse colher novos resultados, para que Davi começasse a partir dali uma nova história. Até o momento em que Davi não utiliza essa palavra, reconheci, a história de Davi era de sofrimento, era de luta, era de dor, era de perdas. Depois que Davi pronuncia essa palavra, reconheci, Davi passa a experimentar uma vida de conquistas, uma vida de vitórias, e o mais importante, ele se torna alguém cuja palavra diz que Deus o considerou um homem segundo o meu coração. É interessante que quando a gente fala de um homem segundo o coração de Deus, a imagem que vem à nossa mente é de alguém que nunca pecou, sim ou não? Alguém perfeito. Mas quando a gente olha para a história do homem que a Bíblia diz que Deus olhou e disse: encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, e a gente olha a história de Davi marcada por erros e pelo pecado, a gente descobre que não é alguém segundo o coração de Deus, não é alguém que nunca errou e que nunca pecou. O que fez Deus olhar para Davi e achar Davi como um homem segundo o seu coração está diretamente relacionado com essa palavra, quando Davi diz: reconheci. Reconheci. Ali começou a mudar a história de Davi. E eu queria falar com você hoje à noite sobre autorresponsabilidade, a chave para a conquista de novos resultados.
O que é autorresponsabilidade? Paulo Vieira, que é um dos maiores escritores do Brasil e é cristão, ele escreveu um livro sobre o poder da autorresponsabilidade, onde ele define muito bem essa palavra, esse conceito. Autorresponsabilidade nada mais é do que a capacidade que eu tenho de reconhecer o meu erro. Do que a capacidade que eu tenho de reconhecer a responsabilidade que eu tenho pelos frutos que eu estou colhendo. Porque, queridos, o que é mais comum é encontrar pessoas experts em transferir responsabilidades. A gente tem a síndrome, a essência do Éden. Quando Deus desce para o jardim no final do dia, na viração do dia, como Ele fazia todos os dias para ter um tempo de comunhão com Adão e Eva, a Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Eles se escondem. Essa é a primeira atitude de quem erra: se esconder. Você já viu uma criança quando ela apronta? Você chega em casa, ela está aprontando. Quando ela vê que você chegou, rapidinho ela se esconde. E aí quando você procura, cadê fulano? Alguma coisa não está legal. Alguma coisa não está bem. Se ele está escondido, ele aprontou alguma coisa. Assim como Adão e Eva, a gente, embora conheça a palavra, embora a gente assuma verbalmente de que é impossível se esconder de Deus, embora a gente assuma verbalmente, sabe, a gente conheça que a Bíblia diz que para onde eu for, os olhos de Deus estarão sobre mim. Mas mesmo assim, quando vem o erro, a primeira atitude nossa, isso é natural do ser humano, é querer se esconder. É querer se esconder. E Adão e Eva fizeram isso. Quando Deus desce e Deus pergunta: Adão, cadê vocês? Não, Senhor, nós descobrimos que estávamos nus e nos escondemos. Como assim? Como assim vocês descobriram que estavam nus? Vocês comeram da fruta da árvore que eu disse para vocês não comerem? É, Senhor. Aí vem a segunda atitude comum do ser humano quando ele erra, quando ele falha. O que Adão diz? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. A culpa é da mulher que o Senhor me entregou. Aí Adão chega e diz, aí Eva diz, a culpa é da serpente que o Senhor colocou no jardim. Ou seja, resumo da ópera, de quem que era a culpa? De Deus. Para eles a culpa era de Deus. Se foi Deus, quando Adão diz, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Aí ele vai para Eva, Eva diz, a culpa é da serpente que o Senhor colocou no jardim. Eles estão dizendo o seguinte: se o Senhor não tivesse colocado a serpente no jardim, ela não teria convencido a Eva, Eva não teria me convencido e a gente não tinha errado. Ou seja, nós não temos culpa nenhuma. Serviu a argumentação deles para Deus, sim ou não? Serviu, sim ou não? Não. Porque a Bíblia diz que eles foram lançados fora do jardim por conta do pecado. Eles tentaram se justificar do erro que eles haviam cometido. Eles tentaram transferir a responsabilidade para quem não tinha a responsabilidade. E quando a gente olha essa atitude de Adão e Eva com a atitude de Davi, é completamente diferente. Davi, ele bate no peito, ele diz, quando eu reconheci o meu pecado, a minha história começou a mudar. Enquanto eu não reconheci, meus ossos definhavam, minha alma estava como em sequidão de estio, a angústia, o sofrimento, as perdas. Enquanto ele não reconheceu. Queridos, se tem algo que nos impede de colher novos frutos e novos resultados e novas conquistas, é a falta de capacidade de reconhecer que nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós estamos vivendo hoje. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Tem gente que acha muito agressivo.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto você não entender isso, você não vai sair da situação que você está. Sabe por quê? Se a culpa pelo que você está vivendo é de todo mundo menos sua, por que você vai mudar? Todo mundo, os outros que mudem. Eu não preciso mudar porque a culpa não é minha. O teu passado não define o teu futuro. O que as pessoas fazem com você não define o teu futuro. O que define o teu futuro é a maneira como você vai lidar com aquilo que as pessoas fazem com você. Mas é natural nosso a gente desenvolver alguns comportamentos. Quando a gente não está conseguindo conquistas, a gente começa a criticar. A gente vem um espírito de crítica sobre nós. E a gente começa a criticar todo mundo pelos nossos maus resultados. A gente não consegue olhar para nós e perceber que nós somos os maiores responsáveis. A gente começa a transferir responsabilidade. Aí a gente desenvolve aquela síndrome, do coitadinho, de que a gente fica se vitimizando, na verdade, de tudo aquilo. A culpa é de todo mundo. Não, é por causa que fulano não fez isso. Não, é porque não sei quem não me ajudou. Não, é por causa... Aí a culpa é de todo mundo. A gente começa a transferir responsabilidades. O teu passado não define o teu futuro. Não são os outros, não são as atitudes dos outros com você que definem o teu futuro e as tuas conquistas, mas são as tuas atitudes diante daquilo que fazem com você. Vou lhe dar 2 exemplos. O primeiro é o meu. Com 12 anos de idade, eu morava num seringal chamado Valparaíso. Quem está conosco há mais tempo sabe disso. Com 12 anos de idade, eu não sabia o que era luz elétrica. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, que era professora do seringal. Eu vim para a cidade, morar na cidade, eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha todos os motivos do mundo para mim me achar um coitadinho, achar que alguém que não teve oportunidade. E eu não construí um futuro diferente. Com 28 anos de idade, eu estava terminando a minha 2ª faculdade, para a glória de Deus. Hoje eu já rodei esse Brasil inteiro, já preguei em vários lugares do Brasil, já preguei fora do Brasil, porque eu não deixei que o meu passado definisse o que eu ia ser no meu futuro. Eu construí a minha história em parceria com Deus. Nós temos um exemplo aqui na igreja, e eu cito porque eles já testemunharam e eles têm orgulho da história deles, que é do Ian e da Cássia. O Ian mora comigo, a Cássia casou. O Ian e a Cássia, o pai deles morreu, eles eram muito novos. Depois, por conta do falecimento do pai, a mãe, por conta do sofrimento, acabou se envolvendo com drogas, e eles cresceram praticamente sozinhos, até o dia que eles perderam a própria casa. E a Cássia casou, e aí o Ian foi morar com a tia, depois veio morar com a gente. E eles tinham todos os motivos do mundo para se vitimizar, dar uma de coitadinho e dizer: porque eu não tive pai, porque a minha mãe abandonou a gente, é por isso que eu não sou nada na vida, é por isso que eu não dou certo, é por isso que eu não me firmo na igreja, é por isso que eu vivo me desviando. O Ian e a Cássia nunca botaram o pé fora da igreja. A Cássia formou agora em fisioterapia, está casada, tem uma família, está grávida de um filho. O Ian está fazendo faculdade de administração, está trabalhando e estão construindo a história deles. Ou seja, o seu passado não define o teu futuro, mas a maneira como você vai lidar com ele. Mas tem gente que prefere se vitimizar, dar uma de coitadinho. A culpa é do pastor, a culpa é do meu líder de rede, a culpa é do meu líder de célula, a culpa é porque ninguém não sei o quê, a culpa é do fulano, a culpa é não sei de quem, até chegar que a culpa é das estrelas. Já fizeram até um filme. Mas não é dele. Todo mundo. E enquanto
enquanto você pensar dessa maneira, você não vai sair do lugar onde você está. Sabe por quê? Porque você não vai achar que é preciso você mudar alguma coisa. Volto a repetir, se a culpa é dos outros, por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar? E aí você vai continuar assistindo pessoas que tiveram um passado muito pior do que o seu, pessoas que tiveram circunstâncias muito piores do que a sua, passar por você, romper, viver uma vida de conquistas e você viver uma vida de lamentações. Tem que ir embora para Israel, para Jerusalém, viver no muro das lamentações e dando uma de coitadinho, criticando todo mundo, reclamando de todo mundo. A culpa é de todo mundo. Sabe qual é um dos grandes motivos da gente se fazer de vítima? É porque quando a gente é criança, tem muitas pessoas que quando criança, elas não tiveram a atenção, o amor e o carinho que elas necessitavam dos pais. E aí um belo dia ela adoeceu. E quando ela adoeceu e os pais perceberam que era uma doença séria, eles então deram toda a atenção que ela precisava. E aí ela ficou boa. Quando ela ficou boa, os pais já não deram mais a mesma atenção. Tempo depois, no início da infância, da adolescência, ela adoeceu de novo. E os pais então deram atenção de novo. Depois que esse ciclo se repete algumas vezes, elas entenderam o quê? Quando eu estou fraca, quando eu estou fragilizado, quando eu estou doente, todo mundo me dá atenção. E ela desenvolve essa síndrome. E todas as vezes que ela quer chamar a atenção, ela dá um de coitadinho. Ela se finge de fraco. Aí ela para de vir para a igreja. Aí ela para de ir para a célula. Quer para quê? Pessoal ir lá. Para poder ela receber a atenção que ela gostaria de receber. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me converti numa igreja extremamente tradicional. Eu nunca recebi uma visita de um pastor, de um líder de célula, porque nem célula tinha na época, de ninguém na minha casa. Nunca recebi. E eu estou aqui. Eu não estou dizendo que não tem que ter, porque nós somos uma igreja que nós queremos dar, não é porque eu não recebi que eu não vou dar, que nós queremos dar o maior apoio possível. Você só não pode transferir a responsabilidade da sua vida cristã, da sua decisão de andar com Deus, da sua decisão de ser aquilo que Deus te chamou para ser, da sua decisão de conquistar tudo que Deus preparou para ti, para a vida dos outros. Você não pode transferir a responsabilidade do teu fracasso, seja ele espiritual, ministerial, profissional, pessoal, familiar, qualquer que seja, para outras pessoas. Judas, quem foi o discipulador de Judas? Quem? E o que Judas fez? Traiu. O que a gente aprende com isso? Que você não consegue ajudar e nem mudar quem não quer ser ajudado e quem não quer mudar. Você não consegue. Quando a pessoa quer, toda ajuda faz diferença. Quando a pessoa não quer, toda ajuda é desperdiçada. Judas foi discípulo de Jesus. E olha o que Judas fez. Você sabia que numa clínica de recuperação, eles não aceitam um dependente se ele não disser com a própria boca que ele quer estar lá? Por que você acha que eles não aceitam? Porque se ele não quer, ele pode passar 10 anos lá. Eu acompanhei um rapaz do Corpo de Bombeiros quando eu voltei de São Paulo. Quando eu voltei do Rio, eu fui para São Paulo com ele. O comandante pediu para me acompanhar ele tinha problema com álcool. E ele faltava 4 meses para ele ir para a reserva. E ele estava para ser expulso, porque ele faltava serviço, ele aprontava, estava sendo punido direto, então ele ia ser mandado para a rua. E aí o comandante conversou com ele e tal, convenceu ele para a clínica. Quando eu cheguei do Rio, o comandante falou, pastor, eu queria que você acompanhasse esse nosso bombeiro que está lá na clínica, fosse lá visitar ele semanalmente, desse um apoio para que ele ficasse até o final. Ele tem família, se ele for mandado embora, ele vai perder tudo e tal. Tá bom, eu fui. Ele ficou 6 meses lá na Peniel. Sabe o que ele dizia para mim todo dia? Ele dizia assim, eu estou aqui só para mim não ser mandado embora.
Estou aqui, estou fazendo uma poupança, porque ela é de graça, come, bebe, dorme de graça. O bombeiro é que pagava uma taxa para a clínica. Sabe o que aconteceu? No dia que ele saiu, depois de cumprir toda a etapa, eu que fui buscar ele, com o assistente social do bombeiro, trouxemos ele, apresentamos ele para o comandante, era 10h30 da manhã. 1h da tarde me ligaram que ele estava caído lá no terminal, embriagado. Sabe por quê? Porque ele não foi para lá porque ele queria ir. Ele não foi para lá porque ele queria mudar, ele foi para lá porque ele não queria perder o emprego. Então, as clínicas não aceitam, por quê? Porque eles sabem que é perda de tempo. E aquele que não quer nada, está tirando a oportunidade de outro que muitas vezes quer ser ajudado e não tem vaga na clínica. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está a vida inteira querendo ajudar quem não quer ser ajudado, enquanto que tem pessoas ansiando por ajuda e por apoio, e a gente não tem tempo para ajudar. Quem não desenvolve autorresponsabilidade, você vai perder o seu tempo. Quem não bate no peito e diz assim, ó, como diz a música do Júdice, ó, o problema sou eu, a terra seca sou eu, problema não é o louvor, problema não é o pastor, problema sou eu preciso de ajuda. Davi, ele olha e diz, enquanto eu não reconheci, querida, essa palavra reconhecer, ela é libertadora, ela é transformadora. Lembra da história do filho pródigo? Ele saiu, pediu a sua parte na herança. Tenho certeza que o pai tentou convencê-lo de que não era a atitude certa. Ele sai, gasta tudo. E tem um momento daquele texto de Lucas 15 que para mim é a chave para novas conquistas. Quando a Bíblia diz assim, caindo em si. O que é caindo em si? Ele reconheceu, porque o texto diz em seguida, quando diz caindo em si, ele disse, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu. Na casa do meu pai tem fartura, e eu estou aqui comendo com os porcos. Eu vou voltar, vou dizer, meu pai, pequei contra ti e contra os céus. Ele chegou lá e disse, ei, quem errou fui eu. Ele reconheceu que ele é quem tinha errado. Queridos, essa palavra é transformadora. Reconheci. Tem pessoas que se justificam de tudo. É uma outra atitude. Quando não transfere para outro, se justifica. Não, é porque foi fulano. Não, é por causa disso. Não, eu não vi, não, mas é por causa disso aqui. Sempre tem uma justificativa. Não, mais. E sabe o que é pior? É que no fundo elas sabem que o problema é elas. Que ninguém vai conseguir ajudá-las enquanto elas não decidirem construir uma nova história para elas. Não é à toa que a chave para uma virada de vida com Deus é o arrependimento. O que é o arrependimento? Nada mais é do que você reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro. Se você não se arrepender, sua vida não vai ser transformada nunca. Se você não reconhecer, sua vida não vai ser transformada nunca. Sua história não vai mudar nunca. Suas conquistas não vão chegar nunca. Davi, ele diz, depois que eu reconheci, aí Davi começa a contar uma nova história. É outro cântico que está na boca de Davi. Davi começa a cantar cânticos de vitória. Davi começa a cantar cânticos de alegria, cânticos de conquistas. Queridos, se nós quisermos romper com qualquer tipo de sofrimento que a gente está cultivando ao longo da vida, sabe, seja a falta de dinheiro, seja a falta de crescimento espiritual, seja a falta de crescimento profissional, olhe para você e veja o que você está fazendo para mudar essa realidade.
você está fazendo para mudar essa realidade? Ao invés de ficar esperando que os outros façam, primeiro olhe para você e veja o que você está fazendo. Qual é o preço que você está pagando? Qual é o empenho? Qual é a dedicação que você está tendo? Primeiro você se ajuda, depois você pede ajuda do outro. A Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te que eu te ajudarei. Autorresponsabilidade é a chave para você viver uma vida de conquistas. Você sair dessa autocomiseração. Você não é esse coitadinho, você não é, sabe, essa vítima de todo mundo, você não é o perseguido, você não é o abandonado, não. Talvez se alguém abandonou você, foi você mesmo. Porque aquele que quer viver uma vida de vitória, aquele que sabe quem ele é em Deus, aquele que sabe o que Deus tem para ele, aquele que sabe o que é possível conquistar em Deus. Ah, querida, a ajuda é muito bem-vinda, mas se ela não vier, eu vou chegar assim mesmo. Porque eu com Deus, eu sou maioria. Eu com Deus, eu sou maioria. Que a Bíblia diz que se o mar não se abrir, Ele me faz andar sobre as águas. A Bíblia diz que se as águas subir, Ele me pega na mão e traz à tona. Então se eu tenho um Deus comigo, que a Bíblia diz que não me abandona, que a Bíblia diz que vai estar comigo em todo o tempo, que a Bíblia diz que é todo poderoso, e que a Bíblia diz que eu tenho livre acesso a Ele através de Cristo, por que eu vou depender dos outros? Eu preciso, eu sempre digo isso lá em casa. Eu digo, eu preciso dos outros. Eu preciso. Mas eu dependo de Deus. As outras pessoas nunca serão responsáveis pelos meus fracassos, nem pelas minhas conquistas. Eu não estou dizendo que muitas vezes pessoas não podem contribuir para o seu fracasso ou para o seu sucesso. Podem. Mas elas não podem definir. O que vai definir é a maneira como você lida com o que elas fazem com você. Você acha que para mim chegar aqui, eu nunca passei por nenhum momento difícil? Você acha que é para a gente chegar aqui, eu nunca passei por nenhuma frustração ministerial? Eu nunca fui traído ministerialmente, eu nunca fui frustrado. Você acha que eu nunca me decepcionei com pessoas que eu investi, que eu cuidei, que eu tentei, que eu criei expectativas e que não deu certo? Você acha que eu nunca tive motivo para começar da uma de coitadinho e me transformar naquela hiena? Oh céus, oh vida, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda. Tem aquela hiena do desenho? Criançada sabe do que eu estou falando, né? Na hora que você entender e você fizer como Davi, bater no peito, dizer assim: meu irmão, enquanto eu não reconheci o meu erro, o meu pecado, a minha falha, foi uma vida de sofrimento, de perdas, de desculpas, de transferência de responsabilidade, de justificativas. Mas depois que eu reconheci o meu pecado, foi uma vida de vitórias, uma vida de conquistas. Um novo cântico Deus tem para colocar na tua boca. Você é o único responsável pelo que você está vivendo hoje. E isso é maravilhoso, sabia disso? Porque se você é o único responsável por ter conduzido a sua vida até onde ela está, quem é que pode tirar ela de lá? Quem que pode tirar ela de lá? Você. Pior seria se para você mudar a tua história dependesse dos outros. Aí seria pior. Pior seria se você dependesse de outra pessoa para sair dessa situação e começar a viver uma história diferente. Mas se foi você que conduziu a tua vida até onde ela está, seja esse lugar bom ou ruim, só você pode mudar essa história ou dar continuidade a ela, se você está vivendo uma boa história com Deus. Somente você. Nós somos os únicos responsáveis. Pessoas vão nos ajudar,
Pessoas vão contribuir, Deus vai levantar pessoas. Só que quando Deus levanta pessoas, porque olha só, queridos, se você quer realmente receber atenção, sabe, se você quer realmente ter a atenção das pessoas, ao invés de se fazer de vítima, se faça de vencedor. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você: não tem quem consiga caminhar a vida toda do lado de quem só se faz de vítima. Por mais que você ame, por mais que você goste, mas chega uma hora que não dá mais. Se faça de vencedor, faça da sua vida um vencedor, e você vai ver como muita gente vai querer estar perto de ti, como muita gente, sabe, vai te ajudar a ser mais vencedor ainda, porque é natural da nossa natureza humana. Só que sabe qual é o problema? O problema é que todo mundo precisa mudar, todo mundo precisa fazer, mas eu não. Todo mundo precisa acertar, mas eu não. E esse comportamento, ele afasta pessoas da gente. Eu não estou dizendo que não vai ter momento que eu e você vamos passar por momentos difíceis, vamos estar com... Não, isso acontece. Davi, quando ele chega no acampamento, depois de ter saído para a guerra, ele volta. Tinham tocado fogo na cidade, tinham levado todos os despojos, tinham levado todos os familiares dos soldados. Os soldados vão para cima de Davi, cobrando de Davi uma postura. E agora? Cadê nossa família? Cadê nossos filhos? Cadê nossas mulheres? A Bíblia diz que Davi senta aí. Davi senta aí. Pelo menos um aí. Chora. Davi senta e chora. Mas a Bíblia diz que logo depois Davi se levanta, ele busca Deus, consulta Deus. Senhor, eu devo perseguir os meus inimigos? Se eu for atrás, eu vou alcançar ou não? Deus diz: vá. Davi se levanta, vai em busca, alcança os inimigos, recupera tudo que era do povo e muda a história daquele povo. Há tempo de chorar, mas há momento, querida, que a gente precisa levantar e começar a escrever uma nova história, e em busca de tudo aquilo que o diabo roubou, porque a Bíblia diz que o tempo que perdido foi não se compara com o que há de vir. Fica de pé em nome de Jesus.